Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz a cobertura do Simpósio de Comunicação Pública realizado pela Secretaria de Comunicação da Casa. O relacionamento entre assessores e os jornalistas que trabalham em veículos de imprensa foi um dos assuntos discutidos no segundo dia do evento. A dinâmica de trabalho entre assessores e jornalistas foi o tema da mesa redonda Assessoria versus Imprensa, discutindo a relação. O debate fez parte da programação do simpósio Tendências da Comunicação Pública no Brasil, realizado pela Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa. A diretora de redação do jornal ES Hoje, Daniele Coutinho, falou sobre os entraves que interferem no relacionamento entre assessores e imprensa e destacou a necessidade de diálogos mais transparentes e respeitosos. No caso do assessor, ele defende um assessorado. Em alguns momentos, ele tenta blindar, né? Que não é legal isso. Essa blindagem, ela faz com que, no meu caso como jornalista de redação, na hora de eu fazer uma matéria, se eu não tenho a resposta do assessorado, né, do cliente desse colega assessor, eu acabo fazendo uma matéria que vai totalmente contra, que bate nele, de forma que se a gente já tivesse uma resposta, um contato, uma relação respeitosa, um diálogo bacana, isso pode ser feito de maneira diferente, pode ser melhor. O assessor de comunicação institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Gustavo Tenório, explicou que é importante que cada profissional entenda o seu papel para que se alcance um relacionamento de cooperação. Eu, enquanto representante do meu cliente, você, enquanto veículo de comunicação, esse contato, ele é importante. Eu preciso de você para passar a minha versão dos fatos e você precisa de mim para que você tenha alguma informação complementar no que você me demandou. A gente não pode esquecer que do outro lado da linha tem um profissional que ele tem as mesmas demandas, os mesmos anseios, os mesmos problemas que a gente tem. Eu não posso transferir isso no contato que a gente tem diário, que no final das contas ele termina sendo diário. A coordenadora de comunicação empresarial da Cezan, Desiere Marchini, falou sobre a responsabilidade do assessor de comunicação de gerenciar as informações da instituição em que atua. Muito mais importante do que você pegar as informações da sua instituição, da sua empresa ou do seu assessorado e transformar essa informação num dado público, é gerir esta informação de forma que isso contribua para a construção da marca, para o relacionamento da marca, da instituição com a comunidade. E nessa comunidade inclui-se o cidadão comum, inclui-se a imprensa, a comunidade acadêmica, enfim. A partir desse momento, dessa construção de reposicionamento da comunicação, eu entendi que a gente não tinha mais que fazer release. A gente tem que promover informação para que as pessoas se apropriem daquela marca, se apropriem daquele serviço. A mesa foi mediada pelo jornalista Mário Rosa e também contou com a participação do assessor de comunicação do Ministério Público Estadual, Rubem Rochel, e dos jornalistas Elimar Cortes e Antônio Carlos Leite. O combate à desinformação e o fortalecimento do jornalismo profissional deram sequência às mesas redondas do simpósio. O combate à desinformação e o fortalecimento do jornalismo profissional deram sequência às mesas redondas do simpósio sobre comunicação pública. Temas como checagem de informações e a importância de discutir os marcos regulatórios fizeram parte dos temas abordados no encontro. E 80% da rede de fake news utilizada para as eleições, ela continua atuando. Então, assim, e quem montou essa rede? Quem são os responsáveis? Eles não são punidos por quê? Se eles fossem punidos, a gente tem legislação para punir essas pessoas? Né? Então, são questões que também envolvem o debate da fake news e que nós estamos assim, muito, como o Gilberto falou, né? Nós estamos ainda engatinhando nisso, principalmente em cima desses marcos regulatórios. Para o publicitário Vander Gadita, as fake news são um fenômeno psicossocial que precisa ser debatido. Se nós não nos atentarmos, infelizmente, vai ter um comprometimento a médio e longo prazo da comunicação como canal de informação ou como ferramenta de informação. Porque aí o que vai ser? Vai ser dicotômico. É o A
contra o B contra o A, o preto contra o branco, e nós não podemos trabalhar a comunicação dessa forma, nós temos que ser isentos, né? O professor Fabiano Mazzini abordou a necessidade de discutir a comunicação pública. Educação, comunicação e política andam juntas e a gente precisa conscientizar o cidadão, fazendo com que esse cidadão tenha a formação para entender da importância da voz dele numa rede social, importância da voz dele se fazer presente nesse espaço público, porque, conforme eu falei no início, esse espaço público está dominado por interesses particularistas e não interesses da coletividade. A mesa foi mediada pelo perito em segurança eletrônica Gilberto Sudré e contou também com a participação do jornalista Vinícius Valfré. O servidor público federal, professor e doutor Jorge Duarte, participou do simpósio. Ele conduziu uma oficina sobre comunicação pública. Pensar a comunicação com uma visão estratégica, definindo propósitos. Foi o que propôs Jorge Duarte ao conduzir a oficina sobre como fazer comunicação pública no simpósio Tendências da Comunicação Pública no Brasil, promovido pela Secretaria de Comunicação Social da Assembleia. Duarte, que é jornalista e gerente de comunicação estratégica da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, defendeu que o profissional de comunicação deve assumir o protagonismo na área em que atua, buscando sempre desafiar a visão estabelecida. A comunicação é a área, é o setor, são os profissionais que ajudam a instituição a dialogar com a sociedade, a expor o que ela está fazendo, de ouvir a instituição, a sociedade, de dar resposta às demandas, de trazer para a própria instituição o que a sociedade pensa, o que a sociedade quer. É um papel muito importante da comunicação. Para isso ela precisa ter iniciativa, ela precisa ter protagonismo e ela precisa ter propósito, ela precisa saber como ela faz isso, o porquê que ela está fazendo e qual o resultado ela quer obter. Então a ideia é que a comunicação seja pensada como uma função estratégica da instituição. E isso está muito na responsabilidade dos profissionais, deles assumir esse protagonismo para fazer com que a comunicação na instituição seja forte o suficiente para tornar a instituição perene, transformar a instituição permeável às contribuições da sociedade e ela ser capaz de dar as respostas que a sociedade está precisando. Para o gerente da Embrapa, o exercício da visão estratégica para a produção de resultados também se aplica ao conceito de comunicação praticado nas instituições públicas. Porque a comunicação pública diz respeito à cidadania, ao exercício da cidadania, ao cidadão se ver nas instituições, de ter suas demandas atendidas, suas prioridades estabelecidas. Então a comunicação pública é uma maneira de a gente ver o cidadão como legítimo protagonista da cidadania. O encerramento do simpósio foi feito pelo jornalista Mário Rosa, especialista em gerenciamento de crise, autor de vários livros, dentre eles A Era do Escândalo. O encerramento do simpósio ficou por conta do jornalista Mário Rosa, que falou sobre sua trajetória com gerenciamento de crise. Também comentou sobre o papel da comunicação pública no contexto das transformações digitais. A comunicação pública é a grande beneficiária desse momento tecnológico, porque antigamente a comunicação pública precisava dos mediadores, da mídia, para chegar à sociedade. Agora, e cada vez mais, a comunicação pública vai ser feita diretamente das instituições públicas com o cidadão, seja através dos veículos como a TV, seja através das redes sociais, seja através dos sites, ou seja, os mediadores, na medida que eles vão perdendo poder, eles deixam de ser um obstáculo entre as instituições públicas e a sociedade. Cerca de 400 pessoas se inscreveram para participar dos 3 dias de evento, que contou com a participação de profissionais e estudantes da área. Está sempre se atualizando e sempre debatendo com os profissionais da área é uma forma de nós profissionais e, enfim, o mercado como um todo avançar, e essas iniciativas são excelentes justamente porque elas engrandecem o debate. Então, se cada vez a gente debater, a gente vai ter um resultado melhor. Participei de todas as mesas redondas, todas as palestras, valeu a pena cada segundo, né? Eu acabei de finalizar minha pós-graduação em comunicação pública e aí, assim, sair da pós-graduação e já vir direto para um simpósio, né, que está discutindo as tendências da comunicação, foi muito primoroso, foi uma coisa muito satisfatória para minha formação.
Os dados divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que jovens, negros e pobres são os mais atingidos pela violência. A audiência pública realizada na casa discutiu estes números e também as reivindicações feitas pelos ativistas sociais. Em audiência pública promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, jovens das camadas mais carentes da população capixaba analisaram os dados recentes do mapa da violência relativos a 2017 e divulgados este ano. A publicação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que no estado a violência contra a juventude negra tem aumentado. Desde 2012 a gente tem uma diminuição no estado do Espírito Santo da mortalidade de jovens, só que isso não reflete dentro da juventude negra. Os jovens negros ainda estão morrendo. A gente, dentro dos dados de 2017, a gente tem um aumento de 20% em comparação a 2016, que se deu à greve da PM, onde a gente teve um número mais ou menos estimado de 219 mortos. E isso, quando a gente vai trazer para fazer o recorte racial e o recorte de juventude, a maioria desses crimes aconteceram contra jovens negros da periferia urbana. Os jovens presentes no debate cobraram a implantação do Conselho Estadual da Juventude, que já foi criado, e de um fundo específico para diminuir a vulnerabilidade social a que eles estão sujeitos. Nós já temos uma lei que determina o fundo, o que precisa é constituí-lo e determinar recursos via orçamento para que ele possa financiar os diversos programas de proteção à juventude que já foram aprovados através do plano. O plano foi aprovado, mas ainda não foi executado. E claro que o plano vem com um conjunto de ações que algumas medidas preventivas a essa questão da violência, investimentos na área social para diminuição da desigualdade, criação de oportunidade, garantia de escola, todas essas questões que criam as barreiras de proteção à nossa juventude. Durante a audiência pública, houve também muitas críticas contra a decisão governamental de deslocar a Força Nacional de Segurança para Cariacica, na Grande Vitória, considerada uma das cidades mais violentas do país. A Força Nacional no Espírito Santo sempre foi sinônimo de violência. Não há um episódio, não há uma passagem da Força Nacional de Segurança aqui que não fosse marcado por violência, pelo aumento da violência. A gente já conhece a praxis do trabalho que a Força Nacional fez no Rio de Janeiro, e dos conflitos, e dos problemas, e dos homicídios, e de como a gente sabe que corpos tombam com esse tipo de militarização. Eu acho que tem que ter um acompanhamento, eu acho que a Assembleia Legislativa deve acompanhar os desdobramentos, deve ouvir, tem que ter a capacidade de escutar a população de Cariacica caso venha a denunciar algum excesso, algo que saia da normalidade do que, em tese, a Força Nacional vem fazer aqui. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e continue com a gente. TV Assembleia, Canal Cidadão.